É interessante quando Deus fala aos nossos corações, Ele vai completando as palavras. Nayara estava aqui e ela disse assim: nós temos uma horrível, um horrível achar, não foi? Ela disse que as coisas é sobre nós. A apóstola veio aqui na hora da ceia e disse que sozinho nós não conseguiremos. E de fato, sozinho nós não conseguiremos. Nós estamos abalados por algumas coisas. Nós estamos tentando. Nós estamos tristes. Por que estamos, irmãos? E há só uma saída: Jesus Cristo. Eu gostaria de compartilhar uma história com vocês que se chama A Ilha dos Sentimentos. É interessante, falou ao meu coração e acredito que vai falar ao coração de vocês e que vai fazer sentido para algumas pessoas. A Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha onde morava todos os sentimentos: a alegria, a tristeza, a sabedoria e todos os outros sentimentos. Por fim, o amor. Mas um dia foi avisado aos moradores que aquela ilha iria afundar. Todos os sentimentos apressaram-se para sair da ilha. Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, pois queria ficar mais um pouco com a ilha, antes que ele afundasse. Quando por fim estava quase afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento, estava passando a riqueza em um lindo barco. O amor disse: riqueza, leve-me com você. Não posso, há muito ouro e prata no meu barco, não há lugar para você. Ele pediu ajuda à vaidade, que também vinha passando. Vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar. Obrigado, Sal. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar o meu barco novo. Então o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, leve-me com você. Ah, amor, estou muito triste, que prefiro ir sozinho. Também passou a alegria, mas a alegria estava tão alegre que nem ouviu o amor chamá-la. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar: vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que se esqueceu de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou à sabedoria: sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A sabedoria respondeu: era o tempo. O tempo? Mas por que só o tempo me trouxe? Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Quem puder, feche os olhos, curvem as cabeças e vamos orar. Senhor Deus e Pai, aqui estamos na Tua presença, Senhor, com o coração aquebrantado, perante ao Senhor para reconhecermos os nossos erros, Senhor. Nós estamos aqui para Te pedir perdão por todas as vezes que entristecemos o Senhor. Sim, não foram poucas, Pai. Entristecemos o Senhor todos os dias. Nós estamos aqui para reconhecer e nos envergonhar disso, Pai. Pois o Senhor tem a essência do amor. Nós nos perguntamos: que amor é esse, Senhor, que atura todos os dias a nossa falha, a nossa desobediência, os nossos nãos. Nos perdoa, Pai, de coração, por todas as vezes que crucificamos o Senhor novamente na cruz. Sim, crucificamos quando dissemos não aos Teus princípios e às Tuas palavras. Nós estamos aqui durante essa adoração mais para adorar e reconhecer do que receber.
mas sabemos que, consequentemente, iremos receber porque o Senhor é bom. Nós estamos aqui, Pai, para colocar o nosso coração aos Teus pés e reconhecer todos os nossos pecados, mesmo quando não conseguimos falar. O Senhor vai entender pelas batidas do nosso coração o quanto estamos arrependidos, ou pelo menos era para estarmos. Nos perdoa, Senhor, pois somos falhos. Nos perdoa, pois estamos cansados. Mas isso não é argumento para que possamos entristecer o Senhor. Diante de Ti, agora, nós queremos, Pai, declarar que esse ano, Pai, vai ser um ano de Deus em nossas vidas. Vai ser um ano de Deus quando aprendermos a reconhecer e sermos gratos tudo que o Senhor tem feito por nós e vai continuar fazendo. Diante já, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, aleluia e glória a Deus. Pode parecer alguma coisa lógica quando o apóstolo chegou aqui em cima e disse: hoje o tema é o ano de Deus. Esse é o ano de Deus. Quando ele vem aqui em cima, ele, apóstolo, já tem orado e Deus tem colocado no coração deles o tema para o ano. E se Deus tem colocado no coração dos apóstolos, é porque existe um propósito para isso. Quando ele falou, esse ano é um ano de Deus em nossas vidas, eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer. E Tiago, e todo ano não é um ano de Deus? Diga-me você, todo ano é um ano de Deus na sua vida? Tem uma história muito interessante que diz, eu gosto muito, já foi repetida algumas vezes, mas cabe na ministração, que tinha um alpinista, que vai tendo as montanhas, e começou a nevar muito, e ele não via mais nada, e escureceu, e ele orou a Deus segurado na corda, uma temperatura baixíssima, e ele disse: Senhor, me salva, Senhor. E Deus chegou no ouvido dele e disse: solta a corda. Não, Senhor, se eu soltar a corda eu vou morrer, me salva, me tira daqui. Ele disse: solta a corda. Moral da história, amanheceu o dia, ele estava a um palmo no chão, congelado e morto. Foi um ano de Deus para a vida dele? Muitas das vezes o que estamos vivendo não está nos transformando no ano de Deus em nossas vidas. Eu ministrei em outras vezes aqui o quanto Deus tem de você, o quanto Deus tem de mim, não é o quanto você tem dele, que caberia também nessa ministração, o quanto você tem de Deus. Mas eu acredito que a pergunta é: quais atitudes você tem feito para mostrar o quanto você tem de Deus? E se Deus lhe pedisse para devolver o que Ele tem de você, olha, eu vou lhe dar o que você acha que receberia o quê? Muita coisa? É de acordo com as perguntas que nós acharemos as respostas. Esse final de ano foi meio conturbado para mim. Esse final de ano trouxe reflexões em minha mente poderosas para mim, e eu queria compartilhar com vocês também, porque acredito que vai fazer sentido para alguém. Eu acredito que no começo de dezembro até agora, eu acho que a frase que eu mais tenho escutado de Deus é: vai dar tudo certo. Todas as vezes que eu quero me angustiar, vai ficar tudo bem. Consequentemente, eu vou passando isso para as outras pessoas. Quando eu digo que vai ficar tudo bem, é porque quem está dizendo sabe. Não sou eu, é Ele. Entende que este livro é sobre Jesus. Consequentemente, o que temos que viver é sobre Ele. Mas nós continuamos achando que é sobre a gente e sofremos demais. Eu tenho passado alguns ataques. Eu acredito que todo mundo tem ataques espirituais e ataques mentais.
que na verdade todo ataque ele começa pela mente. O inimigo ele vai querer entrar na sua mente para tirar você do foco. Não é para tirar você da igreja, é para tirar você do foco. É para criar uma dúvida e gerar uma dúvida no seu coração, mesmo você dentro da igreja. Vale salientar isso, que isso fique frisado. E Deus ele vem me abençoando grandemente, e a minha casa e a minha família, como eu já falei algumas vezes. E nós temos que ter cuidado, porque o inimigo, quanto mais bênçãos você recebe, mais ele ataca. E para mim a coisa mais difícil é quando a prosperidade vai chegando em nossas vidas. O meu alerta acende. Na escassez, para mim é mais fácil. Acredito que para vocês pode ser diferente. Na escassez seja mais difícil, na abundância seja mais fácil. Só que o inimigo, ele sabe disso. Então ele começa a atacar a nossa mente. E quer nos deixar fraco, quer nos deixar confuso. E todas as vezes que eu queria me angustiar, que foram várias e várias vezes, Jesus chegou e vai ficar tudo bem. Só que para isso gera um tempo. Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo e não é no nosso tempo. Nós temos que entender que Deus tem um propósito em nossa vida, e através desse propósito, no tempo dele, nós vamos glorificar o nome dele. Só que primeiro nós temos que entender isso. Nós temos que entender que toda luta que vem para a nossa vida não é para a morte, é para glorificar o nome do Senhor, de acordo com as atitudes que você vem fazendo. E uma das coisas que o inimigo toca na tecla é nas nossas emoções. Esses dias me veio à tona em uma conversa com Cristo. Eu vi que, não sei, acho que foi apóstolo ou foi alguma pessoa que postou uma foto orando por Lala, Clarissa. E eu vi, que foi de última hora, o pessoal juntou aqui e foram para lá, e eu fiquei em casa, não fui. E quando eu vi aquela foto, me veio à mente algumas vezes que a gente já tinha feito aquilo. E nós perdemos os entes queridos. E eu disse, meu Deus, porque a gente tem vergonha de dizer com a boca. A gente tem vergonha. Mas com o coração a gente fala muito mais do que com as palavras. E eu comecei a trazer à tona aquilo, e as lutas na minha mente, os ataques de Satanás na minha mente, e sobressaindo. E ele disse justamente o que Nayara disse aqui. Não é sobre você. Não é sobre o que você vai orar. Não é sobre o que você vai pedir. Não é sobre você, é sobre mim. Eu decido se levo ou eu decido se fico. Eu só quero saber onde é que você vai depositar a sua fé. Eu só quero saber se realmente você tem fé. Eu quero saber se você de fato confia que eu posso curar ou não curar. E eu disse a Nayara, Nay, os meus olhos estavam no canto errado. Porque quando acontecem essas coisas, primeira coisa que a gente enxerga, primeira coisa que a gente vê é o problema. Isso sem dúvida alguma. Nós enxergamos para o problema antes de olhar para o nosso Deus. E muitas das vezes nós não olhamos nem para o nosso Deus, nós só olhamos para o problema. E quanto mais você olha para o problema, mais o problema aumenta, mais o problema aumenta, mais o problema aumenta. E eu disse, a partir de hoje, Nay, eu vou tirar os olhos de Larissa e vou colocar em Deus. É difícil e é vergonhoso dizer isso com as palavras, mas na verdade é o que muitas das vezes temos feito. Nós muitas das vezes não chegamos nem a orar, perguntando qual é o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos resolver com a força do nosso braço. E nós estamos dizendo que esse ano vai ser o ano de Deus em nossas vidas. Como se você não solta a corda? Como se eu não queria soltar a corda? E eu olhei para Deus. E aí começou a chegar as notícias. Um rim paralisou. Tiago, um rim paralisou. Eu não quero saber. Deus. Outro rim paralisou. Eu digo, eu não quero saber. Deus. Tiago, o fígado dela vai ser transferido. Deus, eu confio em Ti.
Eu confio em Ti, eu confio que o Senhor traz cura, eu confio que o Senhor traz libertação. E inclusive eu confio que o Senhor vai me ajudar a confiar mais em Ti ainda. Deus foi transferida, Deus, e foi voltando, melhora, abriu os olhos, foi desentubada, e eu continuo em Deus. Obrigado, Jesus, obrigado, aleluia. Tu és lindo, tu és maravilhoso, porque temos que ter discernimento. Pedimos quando estamos precisando e agradecermos quando conseguimos. E muitas das vezes nós não vamos conseguir, a palavra vai dizer não, e obrigado, Jesus. Obrigado pela bênção sobre a minha vida. O que temos como perda, Ele tem como ganho. O propósito de Deus, ninguém sabe qual é o propósito de Deus sobre a vida de cada um da gente. Só precisa confiar. 2 Coríntios 12:9 diz: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Não é pecado nós estarmos fracos, porque vai acontecer. A vida do cristão é isso. A vida do cristão, ele é uma montanha russa, onde ele sobe e desce, e todas as vezes que você está embaixo, está tudo certo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aguenta firme, levanta a guarda e vamos esperar passar essa situação. O cristão, independente se você sinta a presença de Deus, se você anda com Deus, se você chora, se os seus sentimentos estão abalados, ou se os seus sentimentos estão de acordo com aquilo que a palavra diz, se você se arrupeia, se você se abraça, se você... Independente disso, nós temos que estar firme. Vai chegar um momento, vai chegar esse momento, se não chegou para você ainda, que você não vai sentir a presença, que você não vai se arrepiar, que muitas das vezes você vai procurar uma palavra e não vai vir na sua mente, e você vai ter que olhar na internet uma palavra e está tudo bem, vai ficar tudo bem. A única coisa que a palavra pede para a gente fazer, permaneça, continue, tenha constância, não pare. Conta uma história que vinha uma viatura com o capitão e o soldado do lado, e começou uma tempestade muito grande, e o soldado, vamos parar, e o capitão, anda. Não, eu não estou enxergando mais nada, anda. Vamos bater, eles, não vai, diminui a velocidade, vai devagarzinho, mas vai dar certo. Vamos aqui, e os carros todos encostando, e ele, permaneça, soldado. E ele já nervoso, angustiado, e chegou um momento que a tempestade começou a parar. Ele começou a ver o sol, ele saiu, ele disse, ô capitão, deu tudo certo, agora vamos embora. Ele disse, não, agora pare. Desça do carro e olhe para trás. Quem parou, continuou dentro da tempestade. Nós que continuamos, conseguimos ver o sol que está do outro lado. Então nós temos que entender que, independente de sentimentos e independente de emoções, nós temos que prestar um culto racional a Deus. O culto racional a Deus é tudo aquilo que a palavra de Deus pede para você fazer, sentindo ou não a presença dEle. E esses 2 meses na minha vida, que eu, 1 mês e meio mais ou menos, trouxe isso à tona. A diferença de alguns crentes para outros crentes é justamente esse. É a gente entender que a gente está dentro da tempestade, mas que vai passar. É ruim? Horrível. É horrível. Você está dentro da tempestade, você não consegue ver o outro lado, você não sabe o que tem do outro lado, e você entrega ao Senhor os seus caminhos e os seus passos. É fácil? Não, é dificílimo, meus irmãos. Uma das coisas que atrapalha muito a nossa caminhada são as nossas emoções. A pergunta que eu faço para você é: como estão as suas emoções quando você está só? Porque quando a gente está no meio das pessoas, as nossas emoções parecem que florescem. A gente cria força, a gente cria ânimo, a gente consegue tudo vai dar certo. Mas quando você entra no seu quarto e fecha a porta, como é que estão as suas emoções? Você quer ser forte? Eu sei, eu também quero.
Você quer ter autoestima, você acha que vai conseguir sozinho, mas a palavra diz que você não consegue sozinho. Foi o que a apóstola falou aqui na Santa Ceia. Nós não conseguimos caminhar sozinhos. Os nossos quereres e as nossas visões são turvas, são distorcidas perante o que a palavra diz. Porque a gente quer acalmar o nosso ego com as coisas do mundo e não com as coisas que estão na palavra. Segunda pergunta é: como você tem agido perante as suas emoções? Você tem pedido perdão? Você tem reconhecido que você realmente precisa de ajuda? A quem você tem procurado? Porque a questão não é ter fé, é em quem você tem fé. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu, que ele era ateu. E eu conversando com ele, e ele disse: Tiago, eu confio em Deus, mas não confio no Deus que você confia. Eu disse: você confia em qual Deus? Não, eu confio num Deus que tem no outro planeta, que ele tem poder aqui sobre nós. Eu disse: você tem mais fé do que eu. E de fato, irmãos, ele tinha mais fé do que eu. Acreditar num Deus em outro planeta que tem poder aqui sobre nós. Só que a fé dele, ao meu ver, naquilo que eu acredito, estava sendo depositado no canto errado. E aí a gente diz: é um homem e uma mulher de fé, certo, mas onde é que ele está depositando essa fé? Como você tem agido? De acordo com suas atitudes é que você vai demonstrar isso. Ah, eu tenho fé que eu vou sair dessa. Então quer dizer que você tem fé em você mesmo. Você não tem fé que Deus vai curar você. O que tem alimentado suas emoções quando você está só? A palavra, a raiva, a ira, o ódio, a vingança. O que é que tem alimentado? Será que você tem buscado nas palavras as formas de sair dessa situação? E eu estou falando de emoções. Não deixe que seu estado emocional defina a sua condição espiritual. Irmão, nós estamos falando de alma e espírito. Emoção, alma. Tudo aquilo que achamos, que pensamos, que queremos. Espiritual é tudo aquilo que a palavra de Deus diz para a gente fazer. E eu fui para um evento uma vez, onde teve uma ministração de uma dança, onde explanava muito bem isso aí. Onde tinha duas personagens dançando, onde um era o espírito e a outra era a alma. E o espírito dançava e a alma chegava, envolvia o espírito, colocava o espírito sentado e a alma tomava de conta da situação. Será que é isso que tem acontecido na vida de vocês e na minha? Será que nós estamos deixando a alma sobressair a palavra de Deus? Porque não é o que eu acho e não o que você acha, é sobre o que Deus tem a certeza do que Ele diz. Lá em 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele depositou sobre você e derramou sobre você esse espírito, e você fica com o espírito de Gideão. Gideão, vai lá, Gideão, salva o teu povo. Não, mas é porque, Gideão, eu sou contigo. Não, mas é porque nós estamos assim. E eu pergunto a você, com essa atitude, é o ano de Deus? O próprio Deus chega para a gente e diz: vai que eu sou contigo. E eu não estou dizendo que você é para ter medo ou que você não é para ter medo, não, é normal. O que eu estou falando é para que a gente não possa paralisar por causa do medo. Você tem se retraído, você tem se fechado, você tem se calado, isso é coisa de Deus? A palavra diz: sei, você é mais do que vencedor, estamos juntos, vamos embora, vamos para cima. Muitas das vezes nós queremos caminhar para o lado contrário do que Deus está e não vai dar certo. Lá em Mateus 11, 28, 29 diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrarei descanso
para a vossa alma. É nele, você entendeu? Vinde a mim. Nós temos que entender, nós temos que reconhecer daquilo que precisamos, daquilo que temos déficits em nossa alma e em nossas emoções, e colocar aos pés do Senhor. Específico: Senhor, eu estou com minhas emoções abaladas, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Agora dizer que Deus sabe todas as coisas, todo mundo sabe, até o inimigo sabe. Ou você acha que Ele não sabe que você está com esse arroz no coração? Ou você acha que Ele não sabe que essa angústia pode lhe levar à morte? Você acha que Ele não sabe? Ele quer que você saiba. Ele quer que você diga. Ele quer que você bote esse sentimento para fora. O inimigo sim, quer que você fique com essa angústia, retraia, não procure ajuda, até o ponto de você não aguentar mais e explodir. Mas o que é emoção? É uma sensação física e emocional que é provocada por algum estímulo, que pode ser sentimento ou acontecimento. Desde quando nossa família, nossa casa se mudou para o condomínio onde a gente recebeu a bênção, e alguns amigos nossos vão visitar e perguntam: e aí, como é estar num canto melhor? E eu pergunto: mas o que é um canto melhor? Porque a casa é maior? Porque o condomínio tem algumas ruas a mais? Será que esse é o canto melhor? Será que casa por casa Deus não tinha me deixado numa casa onde eu estava, não? Casa por casa Ele tinha me deixado na minha. Só que muitas das vezes nós queremos entender o propósito de Deus, e vai chegar um momento que Ele vai dizer: só confia, filho, vai ficar tudo bem. E eu creio que a minha família está ali é um propósito de Deus. Eu creio que a palavra de Deus tem que ser levada àquelas pessoas. Eu creio de abertura de acessos. Eu creio, nós não podemos viver isso sozinhos. E eu tenho lutado muito contra essa minha ansiedade. Mas Senhor, o que é que o Senhor quer? Senhor, o que é que o Senhor quer? Porque nós achamos que pregamos somente quando estamos aqui falando, mas Deus manda dizer que... E Deus me fez entender que não. Sim, me fez entender que não. Quando eu abro a minha porta, o vizinho da frente já está acordado. Eu digo: bom dia, lindão. Eu preguei a palavra de Deus para a vida dele. E eu já tive acesso à casa dele. E eu já me sentei na casa dele, eu tomei café e eu falei da palavra. Falada ou vivida, seja assim como Deus quiser que eu ministre para a vida dele. E na minha rua, estamos ganhando espaço. Alguém vai para a sua KNL? Ainda não. Mas vai ficar tudo bem. Nós temos que entender que o intuito de estarmos aqui não é para levar ninguém para a KNL. É que ele conheça Jesus Cristo. Consequentemente, vem para a KNL, consequentemente caminha junto com a gente. Ou não, está tudo certo. E aí vai para outra igreja, está tudo certo. O nosso papel é fazer Jesus ser conhecido mais e mais vezes, com ou sem nossas emoções legais. Eu digo a Nayara: Nay, o meu sentimento é não fazer isso, mas eu vou, porque as minhas emoções não determinam aquilo que eu faço. Eu vou chorando, eu vou puxando de uma perna, porque o corpo vai querendo parar, mas eu faço. Porque eu entendi já que nós temos que andar segundo o que a palavra diz, chorando ou não. Esses dias eu me estressei com um colega de trabalho, que ele andou, até falei para o apóstolo, ele andou indo nos meus clientes, e eu fiquei chateado, e depois eu esfriei minha cabeça, conversei com Nayara disse: homem, é bom deixar isso para lá, e eu liguei para ele, e ele não entendeu nada, que eu disse assim, fez igual como apóstola: ei, eu já fiz e desfiz o bico, viu, não tem mais nada a ver não. Eu estava chateado, irmão. Mas independente do que eu acho e do que eu penso, nós temos que fazer a coisa correta.
é se reconciliar, assim como a palavra diz. Se for ofertar, se tiver alguma coisa contra seu irmão, deixe a oferta, vá lá, perdoe e volte e oferte. E assim foi. Aí passou? Não, não passou na hora não. É um processo. Eu perdoo, está tudo bem. O sol nasce para todos. Deus é comigo. O que for para chegar até a mim, Deus vai fazer chegar. E aí uma hora fica tudo bem. Lá em Tiago 4, 1, 2 diz: de onde vêm as guerras e as contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? As nossas guerras não vêm dentro das paixões mundanas que está dentro da gente? Vem, irmãos, a palavra diz isso. Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. E uma parte de Tiago diz: pedem e não recebem porque pedem mal. Acho que é o capítulo 3. Nós temos pedido para nosso bel prazer, a palavra diz, porque as nossas emoções estão feridas. Nós temos que colocar as nossas emoções no canto dela e fazer que ela entenda que quem controla as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. Para concluir, seja apenas você mesmo. Eu vi uma história que o rapaz perguntou a ele: você tem medo de quê? Ele disse: eu não tenho medo de nada, exceto de uma coisa: de chegar no céu, encontrar com Deus e Ele me perguntar: por que você não foi você? Eu teria ganhado tantas vidas se você fosse você, se você ministrasse do seu jeito, se você falasse do seu jeito, se você se calasse do seu jeito. Tantas vidas estariam aqui. Nós não precisamos imitar ninguém, exceto Cristo. A única pessoa que devemos ser imitadores é dele. Você precisa mudar. Mudar seu jeito de pensar, mudar seu jeito de agir, mudar suas atitudes, mudar seu comportamento. Nós precisamos mudar. Lá em Isaías 43, 13 diz: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Lá em Romanos 8, 31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitas das vezes nós, infelizmente, o que eu vou dizer, não corremos atrás de melhoras porque nós não vamos ter o que reclamar. Nós deixamos as nossas emoções ganhar do nosso espírito e nós achamos bom, ou porque o dia está calor, porque o dia está sol, porque eu arrumo a igreja só, porque fulano de tal não vem, porque o louvor está só com a bateria. Muitas das vezes o que alenta a nossa alma é isso, infelizmente. Temos que mudar, irmãos. Temos que mudar. Hoje Deus diz para você: calma, você só está cansado. Descansa. E para encerrar, descansa no Senhor e o mais Ele fará. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.